bastante mais adiante, e perguntando quem é que tem suficientemente autoconhecimento e se reconhece, mas se reconhece mesmo, sem dúvida, que é desonesto. Levante a mão agora. Pelo menos 13 levantaram a mão, ou 15 levantaram a mão, e eu fico em dúvida se eles são desonestos, se estão sendo honestos em dizer que são desonestos. Porque se eles já são desonestos, como é que eu vou ter a garantia que agora eles não estão sendo desonestos? Esse é um problema sério, mas isso é importante. Só 13 pessoas reconhecem que são desonestas. Agora eu gostaria de saber quem reconhecidamente se sente honesto. Levante a mão. Está pior. Não, tem mais. Olha, temos uns 25. Não vale aquela turma que vai dizer que é mais ou menos honesta. Não vale. Honesta conforme as circunstâncias. Não vale. E vocês vão entender isso, porque dessa enquete, quando a gente começar a desenvolver, no meio da palestra, eu vou precisar de honestos e desonestos para entender um pouco do aspecto da educação para a saúde. Educação para a saúde já implica em termos duas grandes áreas que, em certo sentido, são amplas e restritas e, no nosso meio, problemáticas, né? Educação e saúde. Não é à toa que cada governo cria 2 ministérios só para tratar desses 2 temas fundamentais. Nós vamos tentar, então, no início, começar a entender o que chamamos de saúde e depois o processo de educação para a saúde, correlacionando esse processo com alguns experimentos que a gente vem fazendo ao longo dessa encarnação. Saúde pode ser entendido num sentido absoluto e num sentido relativo. No sentido absoluto, sanidade, que é o termo mais, digamos assim, nas origens, sanidade, está muito ligada à noção de santidade. Sano e santo tem a mesma provável raiz nas origens das palavras. E sanidade seria, em linguagem, digamos, teológica, a perfeita integração da criatura com o Criador. Isso é que é sanidade. Ou, em linguagem psicológica transpessoal, a plenitude do ser se percebendo totalidade, às vezes expressa numa ordem explícita, numa ordem natural, mas usualmente sem nenhuma necessidade disso. Isso é só mera virtualidade expressa existencialmente. Bem complexa a linguagem, mas quer dizer a mesma coisa. E eu vi aqui, se eu não me engano, no Maxud Plaza, há mais ou menos 15 anos, no congresso da Unicamp, que o fato desse conceito de sanidade ser absoluto implica que foi gente, então é doente. Porque se fosse pleno, não precisaria, nem viria estar encarnado com os problemas do planeta. Estaria em outra situação, outra dimensão. Quem disse isso foi um psicólogo. A gente pode discordar. Eu fiquei ainda muito mais, digamos assim, diminuído, porque se gente era assim, imagine peixinho. Aí é que era problema. Era uma situação extremamente delicada. Bom, abstraído desse conceito de sanidade absoluto, que a gente pode encará-lo como teleológico, finalístico, o ápice da evolução, se a evolução tiver ápice, né? Porque aí é uma questão geométrica, não sei exatamente, mas o ponto ômega, na linguagem de Teilhard de Chardin, abstraindo esse conceito do absoluto, nós podemos imaginar um conceito de sanidade relativa, que pode ser encarado de várias maneiras. Eu pediria que passassem a... Nós vamos verificar 2 opiniões que foram vistas no congresso na Bahia, ligada à área de saúde, de pessoas conhecidas, uma no sul do Brasil, outra no norte do Brasil. É o resultado do equilíbrio do ser
com seu meio ambiente físico, psíquico, cultural, socioespiritual, através de sua mente consciente de criatura com o seu Criador. Já é complexo, alguns conhecem Alexandre Seck, que é do Paraná. É a condição humana de unidade com o todo e com as partes, em uma reação harmônica e amorosa com sua essência, permitindo um perfeito fluxo de energias que resulta em um bem-estar que alcança desde o corpo até o espírito. De novo, se a gente olhar esse critério, os dois relativos, a gente enquadraria praticamente todo mundo. Saudável, nesses conceitos, fica difícil, porque pelo menos o sócio não anda muito bem equilibrado, né? Porque o órgão mais sensível continua doendo, afetado, que é o bolso, né? Hoje, a relação social ligada ao bolso está problemática. Quem está falando aqui é professor universitário, colega de um sociólogo, né? E sabe como o bolso anda prejudicado nos últimos anos. Isso provoca algumas reações que não seriam saudáveis. Então, se nós observarmos, ainda é um conceito bastante amplo. Nós podemos então imaginar conceitos relativos apropriados ao nível de evolução em que nos encontramos. Isto é, todos podemos ter algum critério, ainda que pessoal e relativo, sobre o estágio de sanidade que se encontra. E aí, a maneira de defini-lo é uma maneira que consideramos interna, psíquica, né, muito mais voltada para uma introspecção que possibilita observarmos esse como estamos. Sanidade aí não vai guardar uma relação direta com saúde corporal. Tá? Vocês vão ver por que mais adiante. Mas com uma ideia muito mais de percepção multidimensional do ser, do seu equilíbrio como uma espécie de ser no mundo, do qual se expressa esse equilíbrio com uma sensação de bem-estar. Isso aí já fica mais fácil. Mas o que vai causar, ou o modo de se comportar, ou o modo de lidar com as suas próprias necessidades e problemas, e ainda assim gerar bem-estar, vai variar muito de pessoa para pessoa em função desse nível de evolução. O bem-estar não vai depender, por exemplo, da qualidade de vida física para alguns, ou da qualidade de vida social para outros. Em suma, vai variar bastante o estágio de bem-estar. E nós vamos verificar por que isso. Então, esse conceito de sanidade me parece muito mais próximo, muito mais nosso, muito mais utilizável no cotidiano. Nós começamos, então, nos anos 80, para tomar como exemplo uma experiência, a usar da metáfora, da história, da linguagem, para caracterizar alguns indicadores de sanidade. Foi uma das primeiras experiências que fizemos na Faculdade de Medicina. E usamos algumas histórias, que eu vou repetir aqui bem rapidamente, algumas delas, para a gente se situar nesse tipo de indicador, esse critério de bem-estar. A primeira história é uma história provavelmente de origem zen budista, e é narrada assim: no início do século, na Índia, engravidar antes de casar era um problema sério, muito sério, porque implicava numa quebra de conceito, numa desonra social, numa situação extremamente delicada do ponto de vista de aceitação. Mas como a dimensão biológica em algumas pessoas são muito fortes, havia um adolescente que se interessou por um jovem que meditava bastante. Ele vivia apaixonado pela Mãe Divina, que era a linguagem mística da região, e tratava todo mundo muito bem, porque ele estava envolvido naquele clima de meditação, de devoção, melhor dizendo, e as pessoas se acercavam dele com muito cuidado, com muita satisfação, e ficavam horas ali próximo a ele, embora ele não falasse nada, não fizesse discurso, mas ele era um símbolo de transcendência e de religiosidade na região. Muita gente se aproximou dele e ficava satisfeita. Essa jovem se aproximou, se viu bem tratada, e à medida que ela era bem tratada, foi se envolvendo emocionalmente, psiquicamente, foi criando as suas fantasias, e lá para as tantas ela achou que tinha direitos quase institucionais de convidá-lo a ser seu parceiro em alguma coisa, mas ele continuava tão apaixonado pela Mãe Divina que nem percebeu os interesses dela, né? Aliás, os homens desde Adão não percebem direito os interesses das Evas.
Ele não percebeu nada do que estava acontecendo, e ela insistiu daqui, fez da colar, tentou mais além, insinuou-se como pôde, trocou de roupa, fez aquilo, não funcionou nada. Ele lá apaixonado pela Mãe Divina. Ela, decepcionada, desistiu daquela cena, mas ficou com a frustração, ficou com a mágoa, ficou com a sensação de repelida, de não aceita, e prometeu vingança. E ai de quem cai na vingança de uma mulher por longas encarnações. Só que nessa época passou um batalhão inglês. E o batalhão inglês tinha um soldado muito interessante. Ela se dirigiu para ele, ou melhor, ele se dirigiu para ela. Ela estava magoada com aquela falta de receptividade. Quando viu o inglês, todo educado, refinado, polido, envolvendo-se com ela, não teve dúvidas. Eu vou esquecer aquele outro com esse aqui. E foi se envolvendo, mas o inglês não meditava coisa nenhuma. E no dia aprazado, dia F, fatal, houve fecundação e ela engravidou, só que ele teve que viajar, porque o batalhão era de passagem. Quando o batalhão passou, ia passar muito tempo fora, não era da região, e a gravidez foi se tornando clara. Ela teve a brilhante ideia de dizer para os pais dela que aquele filho era do rapaz que meditava. A vingança seria maligna. Ele estava meditando, continuava. Quando a criança nasceu, evidentemente, foi um clima de mal-estar geral. A família, decepcionada com o seu símbolo de religiosidade, espalhou pela cidade aquela história toda. A cidade ficou sabendo, se afastou do rapaz, que era um perigo, desonrador de jovens. E ele meditando estava, notou, mas continuou meditando, até que se deu o diálogo, que é o que mais nos interessa. A criança recém-nascida foi levada para ele, o pai, para ser responsabilizado. E travou-se o seguinte diálogo. Os avós apresentaram a criança e disseram: essa criança é sua filha. Ele respondeu: é? Disseram-lhe: é. E ele concluiu, que diálogo de meditador, então é. O pessoal ainda ficou mais decepcionado ainda, esperava uma reação, que ele dissesse que não era, que houvesse uma dúvida pelo menos, mas ele assumiu aquele negócio. E eles saíram, deixaram a criança, e ele foi cuidar de arrumar um jeito de cuidar da criança. Sempre tem gente dissidente na cidade, algumas pessoas cuidaram daquela criança para ele, trouxeram possibilidade de sobrevivência. O tempo foi passando, a criança foi crescendo e foi dando saudade nos avós, porque sabe, né? Com o tempo é meu netinho. Mas eles não podiam ver, porque tinham abandonado aquela criança. Foi quando o exército inglês, o batalhão inglês voltou, e o pai da criança, como inglês bem comprometido com seus atos, voltou e perguntou o que tinha acontecido, se tinha acontecido alguma coisa. Quis saber quando soube do escândalo das cidades, mas é um absurdo. O inglês responsável, como ele era, assumiu a paternidade da criança. Agora olha o drama dos avós. Tinham caluniado, tinham deixado uma criança na mão de um meditador com esforço tremendo, estavam com saudade e agora precisavam recuperar tudo isso. Ainda tinha uma filha que tinha aprontado dessa maneira. O fato é que resolveram então buscar a criança, mas sem muita esperança de recuperá-la, porque era quase um ano de diferença, e foi lá. Quando chegaram lá, os dois, claro, os avós, disseram para aquele meditador, a criança já brincando em torno dele, ele meditava com o olho na Mãe Divina e o outro olho na criança, porque ela já estava andando por ali. Eu sei que fizeram o seguinte diálogo: esta criança não é sua filha. E ele respondeu surpreso: não é? Disseram-lhe: não é. E ele concluiu: então, não é. Quem faz o comentário dessa parábola tibetana complementa assim: aí está o primeiro e o maior, talvez, critério de sanidade. Critério de sanidade. A impassibilidade. O que é isso? Impassibilidade. É a liberdade interior de não se deixar envolver pelo meio tal como ele lhe aparece e manter sua homeostase interna. Isso é a liberdade máxima. Não é afetado por isso. Uma pausa.
Levante a mão quem já está nesse estágio, para eu ver quantos sadios tem. Bom, o primeiro critério não deu certo, já vi. Então eu vou diminuir o critério e vou para o segundo critério de sanidade. O segundo critério de sanidade vem da tradição grega. O segundo critério da sanidade parece que foi vivido por uma pessoa. Essa pessoa ficou famosa, nós já conhecemos com o nome de Sócrates. Sócrates foi uma figura singular. E eu vou contar um pouquinho do anedotário de Sócrates no âmbito da filosofia. Sócrates soube um dia que ele era o homem mais sábio da Grécia. E mais ainda, quem me dizia não era uma pessoa qualquer, era alguém, amigo íntimo seu, vivia o philos, o amor grego da amizade. E quem disse a este amigo não foi um qualquer, foi uma pitonisa, uma sacerdotisa de um dos templos de onde ele morava. Quando ele soube que ele era o homem mais sábio da Grécia, dito por um amigo que merecia credibilidade, e Platão escreveu sobre isso, ele resolveu investigar por que ele era o homem mais sábio da Grécia. E começou a fazer as suas investigações que resultaram em larga escala no processo da morte dele. Ele começou a andar fazendo perguntas para os artesãos e descobriu que os artesãos pensavam que sabiam alguma coisa e ele descobriu que eles não sabiam tanta coisa assim. Depois ele foi para os comerciantes, o mesmo fato, foi para os políticos, aí é que ele descobriu que não sabiam, mas pensavam que sabiam. Ele mesmo relata isso com mais detalhes. Então ele chegou à conclusão que provavelmente ele era o homem mais sábio da Grécia, porque tinha um conhecimento básico. Ele sabia que não sabia, e os outros nem isso sabiam. Isso já dá uma ideia da dimensão, do modo como ele se comportava, e ele acha que foi por isso que provocou aquela celeuma que resultou numa assembleia de juízes para julgá-lo por uma série de acusações. Mas ele acha que ele irritou muita gente, fazendo-a descobrir que eles não sabiam. Um dos argumentos que ele coloca é essa situação. Aqueles juízes, então, reunidos, no estilo da Grécia Antiga, né, de Atenas, resolveram, então, julgá-lo, uma série de questões, e, no julgamento, condenaram-no a beber cicuta. Mas, antes disso, o julgamento tinha duas partes. A primeira dela era saber se ele era culpado ou inocente, depois é que viria a pena. Não se colocava na Grécia Antiga, de saída, a culpa ou não, e a pena. Não, a pena era uma segunda etapa, diferente do Brasil atual. Vocês descobrindo o que é que eu estou falando? O que aconteceu? Quando ele foi condenado, ele tinha o direito de defesa, de pedir a pena. Ele podia pedir a pena, não existiam promotores. Então ele pediu a pena mínima. Ele disse que ele devia ser condenado a fazer uma oferenda de um galo ao templo ou a algum lugar parecido. Era a pena mínima para dizer que não merecia grande coisa. Mas ele completou com uma frasezinha que irritou todo mundo. Que este galo seria comprado por Platão, não por ele, e Platão o levaria. Em suma, a pena mínima, nem a mínima ele faria. Os juízes, então, enfurecidos com tamanha resistência, teriam condenado à morte, a beber cicuta, por uma margem não muito grande de votos. A diferença não foi muito grande. Então, ele teve o direito de fazer o seu discurso final. Tinha esse direito. O condenado tinha um discurso final. Alguma semelhança na atualidade? O discurso final dele é assim: ó nobres atenienses. Isso está registrado, não nesses termos, mas mais ou menos assim: ó nobres atenienses, eu vos lamento. Para o juiz, eu vos lamento. Lamento profundamente. Eles pensaram que iam falar da condenação. Eu, Sócrates, ao beber cicuta, deixarei o mundo dos mortais, atravessarei o rio, que eu não me recordo o nome, na barca do Aqueronte, e encontrarei com os imortais, conviverei com os deuses. E vós?
continuareis entre os mortais, com as querelas dos mortais, com as dificuldades dos mortais. E o que é pior de tudo isto, sem a orientação de Sócrates. Depois diz que só baiano é que não é modesto. Mas ele era coerente. Os discípulos, então, deixaram dar entrada à mulher que vinha angustiada, Xantipa. Não sei se era por causa dele, ou porque ela ia ficar viúva, qual das duas coisas que incomodava mais. Mas o fato que ela disse: Sócrates, isto é uma injustiça, lhe condenaram à morte. Disse: mas Xantipa, você queria que fosse justiça? Aí eles tinham razão. Não, tem que ser injusto para poder eu ter razão. No dia da sua morte, os seus discípulos parece que ainda não tinham captado a sua mensagem. Disseram: Sócrates, que faremos contigo depois de beber cicuta? Pensavam na sepultura ou algo parecido. Ele disse: comigo? Nada, absolutamente nada, porque eu já estarei viajando para os imortais. Agora, com meu corpo, com este corpo, o que quiserem, não é mais Sócrates. Não faz nenhuma importância a isso. Mantinha a sua coerência. Antes disso, existia uma proposta, pelo menos no anedotário da filosofia, que era o seguinte: um dos amigos deles, vamos subornar o guarda. Naquela época já tinha gente para fazer isso. Vamos subornar o guarda. Você vai ser levado na madrugada, vai para outro país com uma condição: nunca mais filosofar. E ele disse: mas você então está querendo realmente me condenar à morte? Porque a morte de um filósofo está exatamente em deixar de filosofar. Morrer de cicuta não é grande coisa, mas deixar de filosofar, sim, é morrer. Este dia o guarda perdeu a propina. Não teve chance, porque não havia possibilidade. Dessas lições todas flui algo que é um indicador fundamental na área de sanidade: coerência entre o pensar, o sentir e o agir. Essa harmonia entre o pensar, o sentir e o agir garante a superação do modo conflituoso como nós vivemos. Coerência interna é o segundo critério de sanidade. Quem consegue manter essa coerência 24 horas, inclusive nos sonhos, levante a mão. O problema de saúde é sério, viu? Porque pelo menos já estão auto-reconhecendo-se como tal. O terceiro critério, eu não vou contar todos aqui, é só para dar uma ideia de como é que a gente trabalhou. O terceiro critério de saúde foi narrado em alguma palestra a partir de uma imagem fotográfica tirada de um avião, sobrevoando a Palestina. O terceiro critério mostra o Mar Morto e logo a seguir o Lago de Genezaré. Quem lembra da tradição sabe que o mar é morto porque ele é uma depressão, do qual se acumula água, nada sai dali, o sal vai ficando, evapora-se a água e nenhum ser vivo consegue estar ali naquele tipo de situação nas condições usuais, pelo menos nenhum ser vivo comum, né? Algumas pessoas, inclusive, para mostrar os incautos, como elas já conseguem fazer meditações profundas e levitar, tiram fotos sentadas em plena água do Mar Morto, porque não afunda. Só não dizem que é no Mar Morto, né? Então não afunda, aí sai aquela foto, puxa a água. A densidade da água é de tal ordem que não dá para afundar. Esse é a típica descrição de um mar que se fecha em si mesmo e nada flui. Já o Lago de Genezaré, ele é um riacho que se abre numa depressão, se enche de água e transborda e continua a viagem. Em torno dele, todo mundo sabe de que Genezaré tem uma brisa mais agradável, tem uma vegetação mais exuberante, bem exuberante em relação a toda a região, e há um clima tão ameno que muita gente faz de lá o seu retiro em épocas de verão, uma espécie de oásis naquela situação. Só que quem descrevia isso, não me recordo exatamente quem descrevia isso, comentava a
relação entre os dois tão próximos, o Mar Morto e o Lago de Genezaré. E como tinha um veio psicológico, comparou com o estilo de vida das pessoas. O Mar Morto reflete o que Erich Fromm chamaria de o modo ter da vida. O modo ter é aquele modo em que a pessoa se apropria, tenta se apropriar de tudo cada vez mais, porque para ela isto é fundamental, aparentemente, em termos de segurança. Esse modo ter leva ao estágio Mar Morto. Ela retém, e quanto mais ela retém, ela cria condições de autodestruição. Ela paralisa o fluxo natural vital e, por isso mesmo, mantém aquela circunstância de falta de vida. Já o Lago de Genezaré, quem se comporta com esse jeito, é o modo ser. As coisas, até que passam por ele, servem de motivo para algum grau de acúmulo, entre aspas. Mas ele está passando, o líquido está passando, está fluindo, está transbordando. E no seu entorno, há exuberância de vida. Esse é o modo ser. O modo ser, o indivíduo se sente como um canal, passagem de tudo que é transitório, de tudo que é efêmero, de tudo que é realmente sem significado definitivo. Ele se concentra nesse modo de ser, de existir de maneira que sirva de base para que o fluxo da vida aconteça através dele. As pessoas que preferem o modo ter vão naturalmente adoecer. As pessoas que preferem o modo ser vão naturalmente adquirir muito mais sanidade. A pergunta agora vai para o público. Agora é mais fácil. Qual é a predominância na sua vida? Vocês têm amigos ou são amigos? Vocês têm filhos ou existem filhos que são associados à sua maternidade e paternidade? E, em especial, vocês têm marido ou esposas? Ou são esposas e maridos de alguém? Quem tem, vai sofrer bastante, porque vai tentar se apropriar do marido, então, e da esposa com uma facilidade enorme. Dos filhos, até o dia que a adolescência os faz partir. Das coisas, em suma, vai sofrer porque vai se enquadrar num sistema de geração de doença que é o medo de perder. Quem tem é candidato natural a perder. Ou vai perder mesmo, ou simplesmente vai viver do medo de perder. E quem nada tem a perder porque nada possui. Nada. Não é que não tenha registros históricos ou imobiliários. Não, simplesmente para ele a relação não é de posse. É uma relação transitória, passageira, que não tem esse sentido emocional. Verifique, então, nesse momento, quanto da sua energia está vinculada ao modo ter e quanto da sua energia está vinculada ao modo ser, e vocês terão um parâmetro de maior ou menor sanidade. Eu sei que se eu perguntar mais uma vez aqui, quem vive exclusivamente no modo ser, levante a mão. Não precisa dizer nada, né? Não há mãos, esse é o nosso problema. Não há mãos para serem levantadas. O modo ser é uma exceção. Mas se existisse um teimoso que dissesse, eu vivo no mundo como modo ser, eu ia fazer a seguinte questão, que é bem típica da nossa concepção espírita. Se chegasse, nesse exato momento, um telegrama divino, diretamente do paraíso, caro fulano, acabamos de te escolher para a convivência eterna em plena felicidade com Deus. Ponto. Venha dentro de 30 segundos. O que aconteceria? Algumas pessoas raras diriam, estou com Deus e não abro, estou indo, 30 segundos. Mas a grande maioria das pessoas fariam assim, quem garante que o telegrama é verdadeiro? Que está correto a pessoa e não é meu homônimo? Cadê o CPF, CGC que não registrou aqui? Ia criar uma série de dúvidas para os 30 segundos passarem. Pessoalmente, eu tomei uma decisão. Se esse telegrama chegar, eu respondo com outro telegrama. Caro Deus,
Seu pedido sempre foi uma grande ordem. Mas compreendes que são 80 anos na eternidade? Nada. Logo, o nada não lhe incomodará. Chegarei daqui a 80 anos. Naturalmente. Porque eu tenho apego à vida, que é o último apego que a gente deve perder, senão vira suicida potencial. Apego à vida. Tem um outro apego que dá um sofrimento, mas esse que alguém tiver é ótimo para o estágio atual de evolução, que daria um sofrimento, uma falta de sanidade. São aquelas pessoas que depois de se desapegarem de tudo, descobriram-se que ainda tinham um último apego. Estão apegadas ao desapego. Este é o último problema. Deixem para resolver em termos de sanidade quando não tiver mais o que fazer. Terceiro critério. Quarto critério de sanidade vem de uma história que narram dizendo que foi Gandhi que a viveu. Na sanidade, dizem que os europeus começaram a descobrir Gandhi no seu ashram como um místico hindu, algo parecido, e com uma influência político-social muito grande, e resolveram fazer uma iniciação mística com ele lá na Índia. E 2 deles foram para a Índia, encontraram-se com Gandhi num domingo, se eu não me engano, num domingo, e Gandhi disse: olha, amanhã às 6 da manhã a gente começa a iniciação. Tudo certo. No outro dia, às 6 da manhã, Gandhi não compareceu, mas mandou um aviso dizendo que, embora não pudesse comparecer, eles já podiam começar a cortar lenha do ashram. Lenha com machado, né? Lá não tem apagão, lá não tinha luz. Então não precisava disso, começava com lenha mesmo, que era lareira e era iluminação. E eles disseram: mas não é possível, nós viemos da Europa, Gandhi não comparece ao compromisso, e o rapaz ainda nos chama para cortar lenha. Mas não tinham o que fazer, pelo sim, pelo não, acompanharam aquele membro do ashram. Cortaram lenha o dia inteiro, e lenha o dia inteiro, para quem está desacostumado, dá calo. Foram dormir, no outro dia disseram: não, ele deve vir amanhã, 6 horas da manhã. Quando chegou o horário, eles estavam prontos, e olha o rapaz de novo com um bilhete de Gandhi: hoje não poderei comparecer à iniciação, mas continue. Ele disse: que iniciação? Olha, a gente vem para cá, ele manda cortar lenha. Continue, acompanhe o rapaz. E o rapaz disse: olha, hoje nós temos que, minha tarefa é descascar batatas para uma grande festa que vai ter aqui na região, e o meu papel é esse. Quando eles olharam batatas, eram apenas 6 sacos de batatas. E vamos descascar batatas, com aquela faca maravilhosa. Passaram o dia inteiro, cansados. No terceiro dia, foram dormir, esperar o terceiro dia, quando Gandhi mandou já um representante. Mas eu disse: não posso comparecer ainda hoje, mas hoje vocês podem ficar em companhia desse também candidato à iniciação. E eles perguntaram: e o que você vai fazer? Disse: não, hoje, você sabe que na Índia a gente não tem tantos costumes higiênicos, e Gandhi está trabalhando nessa direção. O nosso papel hoje é lavar fezes na região. Isso era o quê? Esse é um problema muito sério. Eles foram, e o resultado final foi que ele estava exausto e chateado. Foi assim no 4º dia, no 5º dia, eles já iam embora, quando Gandhi chegou e disse: satisfeitos com a iniciação? Ele: qual? A que vocês passaram, como é que vocês estão? Não precisava da minha presença para começar a iniciação. Nós não vimos nada, nós cortamos lenha, descascamos batatas, limpamos sanitários e fezes, e varremos grama, cortamos grama, fizemos uma série de coisas, mas que iniciação? E já estavam exaltados, quando Gandhi disse: mas é o primeiro passo da iniciação começa assim. Disse: mas o que é que ela significa? Ele disse: significa que todo iniciado, todo candidato à iniciação precisa fazer grandemente as pequenas coisas. Quando você fizer isso, quando a sua emoção for tranquila, quando a sua emoção for calma ao fazer essas coisas e não se sentir diminuído, aí nós passamos para a segunda etapa da iniciação. Este é um dos bons exercícios para quem anda em movimento espírita. Fazer grandemente as pequenas coisas.
Este é o quarto critério de sanidade. No quarto vocês passam. Garanto que o pessoal do movimento espírita passa. Quer ver? Levante a mão agora. Faz grandemente as pequenas coisas. Olha, está vendo uma mão ali, duas mãos, sim, com desconfiadas, mas chegaram. Nesse quarto já está mais fácil. Bom, tem o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, mas se eu ficar aqui, vocês não ouviram a próxima palestra. Isto é o projeto de educação, ou de saúde, critério de saúde. Para que a gente alcance isso mais plenamente, a gente pode usar uma série de estratégias, possibilidades ou esquemas. Nós vimos aqui um esquema que é fundamental, o esquema de no mundo maior, casamental, superconsciente, consciente e subconsciente. Se a gente quiser saber, estamos desenvolvendo um projeto lá na Bahia nessa direção, se a gente quiser saber qual é o estágio evolutivo que se encontra para começar um projeto de educação, a gente pode fazer de duas maneiras. Uma é ir para o superconsciente e conhecer o pico máximo daquele nível de realização. Ou ir para o subconsciente, não, ir para o subconsciente e verificar o estágio em que nos encontramos de afloramento do subconsciente. Existem técnicas que não vão dar tempo de ser explicitadas aqui, que permite esse tipo de visão. Com isso, a gente resgata um pouquinho aquela ideia de Leon Denis de escutar a consciência, ou que está no Livro dos Espíritos, de multiplicar as perguntas. Só que hoje a gente não vai multiplicar as perguntas, porque perguntas são do intelecto, e o intelecto é muito enganador. A gente vai fazer um esquema muito mais amplo para descobrir essa possibilidade de viver em sanidade. Olhem só o que a gente precisa fazer para se autoconhecer e se autoeducar. Precisa integrar a psique. Uma homenagem a Jorge André e a Dr. Elcio, que estão ali sentados, que me fizeram estudar Jung quando eu era menino. Estão ali o quaternio da psique atual. Pensamento, sentimento, intuição e sensação. Está ali o ser. Então, para que eu me conheça e me eduque, eu preciso integrar essas funções, que, segundo Jung, nunca estão plenamente desenvolvidas simultaneamente. Sempre tem uma que fica como função inferior. No meu caso, o teste mostrou que é a função sensação. Vocês devem ter uma função que não funciona tão plenamente como as outras. E tem uma que domina. Usualmente, muita gente tem a função pensamento bem exacerbada. Mas isso não é suficiente para resolver o nosso problema de educação para a sanidade. É preciso integrá-las em níveis evolutivos cada vez mais complexos e ricos. E isso vai implicar em se conhecer assim, olha, filosoficamente. Quem sou eu filosoficamente? Quem sou eu cientificamente? Quem sou eu fideisticamente ou na tradição espiritual? Quem sou eu artisticamente? Isso dará uma possibilidade de a gente se conhecer tal como se encontra e o seu distanciamento para a plena sanidade, usando todo esse instrumental. Claro que para se desenvolver intuição, sentimento, pensamento e sensação, existem modelos apropriados hoje, estratégias educacionais que permitam esse desenvolvimento do ser. Mas uma coisa é clara, ninguém se contenta mais em ser puramente intelecto. A Declaração de Edimburgo, que é a maior declaração, a mais importante declaração em educação médica, diz claramente na educação para a saúde. A humanidade de hoje quer que o seu profissional de saúde seja um ouvinte atento, um interlocutor sensível, um observador cuidadoso e um clínico competente. Antes bastava ser clínico competente, agora tem muito mais coisa para ser. E complementa no seu final. O homem de hoje, é declaração de médicos, hein? De universidade. O homem de hoje precisa muito mais do que apenas de ciência. Precisa ser cuidado como um todo e a população também como um todo. Esse todo que a gente está resgatando inclui um todo científico, filosófico, religioso. Se vocês notarem, por trás disso tem um nome, Allan Kardec. Ele não botou arte, eu acho que ele não conseguiu na época botar arte. Quem botou depois um pouquinho foi Leon Denis, embora tenha recebido escritos de Rossini e companhia. Essa ideia de integração epistemológica do saber foi de Allan Kardec, na contramão da história de Paris, que era altamente fragmentadora do conhecimento. Eu vi isso de uma pessoa muito importante, que é Pierre Rivail, dizendo: Allan Kardec começou a teoria holística. A
pergunta que se faz é se nós espíritas conseguimos continuar no modelo de Allan Kardec. Isto é caminho de sanidade. A educação para a sanidade implica em construir um modelo pedagógico de desenvolvimento da pessoa que todas as áreas possam funcionar integradas e criar algo novo e supera isso aí. Para desenvolver esse tipo de projeto, podemos usar vários esquemas. Cada um vai escolher o seu. Mas aqui está um esquema que é muito ligado à área dos chakras. Dos chakras. Quando a gente está no chakra básico, a gente vai ter apego à segurança, prazer da caça, prazer da posse. Então já não há mais pecado debaixo da linha do Equador, há apenas nível evolutivo. Olha que leveza, Olha que leveza. O que é que você tem? Apego à segurança. Eu tenho um cliente que ele, tudo pela segurança. Ele, para namorar, ele disse, não sei se ela gosta de mim, porque eu ganho bem, ela tem ganhado do mesmo nível, porque senão eu não sei se ela gosta de mim. Pode ser que ela goste do meu dinheiro. Eu digo, você vai fazer uma coisa diferente? Não consigo, o negócio é segurança. A questão dele é que está centrado aqui, tudo submetido a isso. Apego ao prazer sexual, maravilhoso prazer sexual. Eros, fulminante. Eu me lembro de um caminhão que tinha escrito assim, se nosso amor virou cinza, é porque nós mandamos brasa. Anos 60. Caminhoneiro tem ideias especiais. Apego à sensualidade, ao prazer. Tem gente que só vai viver isso. Não é pecado no sentido antigo agora, é limitação, incompetência e além. Apego ao poder, prazer de dominar. Não posso falar isso porque na Bahia nós temos um símbolo que vai além de todos os partidos. É o inteiro, Apego ao poder. Eu gosto de poder. Poder, chegar a dizer, é afrodisíaco. Isso acontece em qualquer lugar. A gente botou gente que tenha com esse chakra dominando, ela vai institucionalizar um poderzinho. O poder de dar a senha para tomar o passe. Poder, é poder, claro que é poder. Pode procurar. Então, quem vive aqui, mas só que essa fase só garante sobrevivência, procriação e organização normal da sociedade, com muita luta. Mas a gente pode olhar assim, como é que eu estou nas relações humanas? Prazer de dar. Aí já mudou, não é mais apego, é amorização. Toda a lógica do desenvolvimento do ser, percepção do outro nos seus próprios termos. Prazer de doar-se, dar primeiro, caridade material, doar-se, benevolência. Benevolência que supera a beneficência, que é essa tradicional nossa. Depois, apego ao objeto criado, prazer de criatividade. A gente vai superando e agora vamos construir um novo. Inovar. Trazer alguma coisa para o mundo da existência que está apenas no mundo das essências. Lá adiante, prazer de aprender, de ser cada vez mais os entusiastas que Teilhard de Chardin fala nos seus mais brilhantes discursos. Aqueles indivíduos que desacreditam dos pessimistas e dos realistas. Thomas Alva Edison, por exemplo, que dizia, já sei 700 maneiras de como não é. Por isso, que bom, estou muito perto de saber como é. Pare que otimismo, 700 maneiras, já deu um prejuízo tremendo, ele ali, firme. Entusiasta é isso aí, o prazer de aprender, de estar sempre crescendo. E por último, o prazer do êxtase, da transcendência, que aí é o começo da sanidade plena. Nós podemos fazer projetos para verificar que tipo de chakra nós predomina em nossa vida. Botar uma série de músicas que correspondem ao chakra, de literatura, do que fazermos com o dinheiro, de como nos relacionamos com uma pessoa e descobrir o que é que predomina na nossa vida. É uma maneira de estudar, de aprender como estamos evolutivamente. Por último, já que o tempo está se esgotando, pode apagar. Nós temos uma ideia básica, é que no meio espírita é necessário construir esses grupos de desenvolvimento do potencial do espírito. Nós já estamos muito bem apetrechados de como tratar os patológicos para virarem normais. Nós precisamos agora de como tratar os normais que vivem de um problema chamado normose, é a doença da normalidade. Sou normal. O que é normal? Sou a média desse problema geral que está aí. Esse problema geral, social, industrial, ecológico, então sou normal. Pois bem, quem vai cuidar agora dos normais para eles irem adiante e serem supernormais? Isto é, transcenderem o estágio atual e começarem a vivenciar um outro nível de evolução e maturidade.
ou nas palavras de Jorge André, há poucos minutos, quem vai trabalhar, em que espaço a gente vai trabalhar para que o nosso superconsciente, quase inconsciente puro, se manifeste no cotidiano e passemos da normalidade para a sanidade ou santidade, não num pulo súbito. Por isso que eu estou propondo a criação de cursos, círculos de educação evolutiva, educação transpessoal, cujos experimentos a gente vem fazendo há uns 15 anos na Bahia, e algum dia, quando eu aprender a escrever, eu contarei para vocês por escrito. Até lá, que a gente continue tentando aprender, lembrando-se sempre que o Sócrates tinha uma certa dose de razão. A enciclopédia da nossa ignorância ainda é muito grande e há muito que caminhar por aí. Peixinho se despede dizendo que se nada ficou, nada para Peixinho é importante.